Sejam bem-vindos ao nosso curso de Conhecimentos Gerais para a prova da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Soldado PM segunda classe. Nessa nossa aula, que corresponde à parte 1 do conteúdo sobre o nazifascismo, conteúdo exigido lá pelo nosso edital, nós vamos dividir essa aula, para não ficar muito longa, em duas partes, parte 1 e parte 2. Nessa primeira parte, nós iremos abordar o fascismo italiano. Só que antes de nós darmos início à nossa aula, eu quero agradecer desde já ao nosso importante parceiro nesse projeto, o Estudo Tático Cursos Preparatórios, por essa importante parceria, por possibilitar a realização desse curso. Fica aqui registrado o meu agradecimento. E agora nós vamos iniciar a nossa aula. Boa aula e bons estudos para você. O tema da nossa aula é fascismo italiano. De um lado, nós temos o símbolo do fascismo, que é o fácio, que é uma figura ligada à disciplina, ligada à união, à organização, que era um símbolo da autoridade e disciplina lá na Roma Antiga. E ao lado nós temos Benito Mussolini. Benito Mussolini, ele foi o fundador deste movimento intitulado fascismo. O fascismo é um movimento político e também um regime ou sistema político, como estabelecido por Benito Mussolini na Itália em 1922, que defende a superioridade dos conceitos de nação, estado e raça sobre os valores individuais. É um sistema coletivista. A palavra fascismo vem do latim fácio, feixe, pois um dos símbolos fascistas era o facilitório. Este consistia em um símbolo onde nós temos um machado envolvido por um feixe de varas, utilizado nas cerimônias do Império Romano como símbolo de união, disciplina e ordem. Dentre os antecedentes, nós podemos destacar os seguintes: a instabilidade política por conta da vitória italiana na Primeira Guerra Mundial, que não possibilitou recompensas territoriais. Logo depois, nós temos o crescimento do nacionalismo italiano, porque o contexto de crise fez com que parte da população, em especial a classe média, temendo a expansão das ideias socialistas, de certa maneira, perdessem a confiança, a credibilidade pela democracia liberal. E com isso vai crescer o nacionalismo italiano. Outro ponto importante que nós temos aqui, nós podemos destacar a crise econômica e a dívida externa, que estão relacionadas diretamente ao contexto da Primeira Guerra Mundial, seguido pela inflação. Dentre as características do fascismo, nós podemos colocar aqui o nacionalismo extremado, o totalitarismo, o militarismo, o anticomunismo, o antiliberalismo, o unipartidarismo e o culto ao líder. Tanto que Mussolini, ele era cultuado como chefe supremo da nação, do partido, com o título de Duce. Vamos entender aqui a situação da Itália no pós-Primeira Guerra Mundial, o que possibilitou, o ambiente que possibilitou a ascensão do fascismo. A Itália, no pós-Primeira Guerra, era uma monarquia parlamentar com vários problemas, dentre eles dívidas, desemprego, inflação, e esse cenário foi um cenário fértil para o crescimento dos grupos socialistas. E muitos desses grupos socialistas começaram a ganhar destaque a partir do processo democrático. Outro ponto importante, nós vamos ter o surgimento dos primeiros esquadrões paramilitares fascistas, os fácios de combate, ou os fácios de combatimento, que eram grupos fardados em preto, sendo apelidados camisas negras, e esses grupos eles eram financiados pela burguesia, porque geralmente existiam muitas greves, muitos tumultos políticos, e os fácios de combatimentos, eles certamente colocavam tudo em ordem. Só que o momento fundamental do fascismo, o momento em que possibilitou a sua ascensão, foi em outubro de 1922. Por quê? Em outubro de 1922, Benito Mussolini, ele realiza um congresso do Partido Fascista na cidade de Nápoles, onde ele anunciou a marcha sobre Roma. E nesse evento, cerca de 300 mil
milicianos fascistas, eles participaram da marcha em si. E o rei ele se sentiu pressionado, porque os fascistas eram uma força política dominante, e com isso ele demite o antigo primeiro-ministro e convida Benito Mussolini para formar um novo ministério. E com isso, já nas eleições de 1924, os fascistas eles vão conquistar 65% das cadeiras no parlamento, e já em 1925, Mussolini ele vai extinguir todos os partidos políticos, exceto o Partido Fascista, e ele vai transformar a Itália em uma monarquia governada, de certa maneira, na parte política, pelas ideias fascistas. E o Mussolini ele vai tornar-se o líder absoluto da Itália, com o título de Duce. Aqui nessa nossa fotografia, nós temos aqui Mussolini ao centro, junto, né, dos seus principais seguidores aí. Bem, o governo Mussolini ele fundamentou-se no poder de exceção, ou seja, Mussolini ele governava por decretos acima das leis, e o Partido Fascista ele controla a máquina do Estado, absorvendo alguns contingentes de desempregados e colocando esses desempregados na política, principalmente membros do Partido Fascista. O Estado ele vai tornar-se totalitário, as relações entre os patrões e os empregados são estabelecidas por corporações. Para se ter ideia, Mussolini cria a Carta del Lavoro, a Carta do Trabalho, com o objetivo do Estado intermediar as relações entre patrões e empregados, e o Mussolini ele vai recuperar a economia através do estatismo, o Estado administrando a economia. A Carta de Trabalho do Mussolini era um instrumento de controle das questões trabalhistas pelo governo, o controle dos sindicatos pelo governo. Certamente, essa Carta de Trabalho do Mussolini ela vai ter um caráter corporativista. Outro ponto importante, nós vamos ter o controle do ensino e das comunicações pelo Estado, e uma ênfase no patriotismo e no militarismo, treinamento físico, a utilização dos meios de comunicação a serviço do regime fascista. Lembrando que a origem do Vaticano está ligada justamente a esse tratado, o Tratado de Latrão, de 1929. Esse tratado foi um acordo entre o Reino da Itália e a Igreja Católica, que colocou fim à questão romana e criou o Estado do Vaticano para sediar a Igreja Católica. Esse acordo foi conduzido por Benito Mussolini e o Papa Pio XI, em conjunto com os seus negociadores, buscando o apoio da Igreja para a causa fascista. E com isso, eles finalmente resolveram aquela briga que existia entre o governo italiano e a Igreja. E o Tratado de Latrão ele estava dividido em 3 partes, cada uma abordando um assunto específico. Na primeira parte, estipulava a criação do Estado da Cidade do Vaticano e a garantia soberana do novo Estado, tanto que o Estado do Vaticano é uma monarquia e o Papa governa. Na segunda parte, determinava questões a respeito das relações da Itália com o Vaticano e estabelecia, por exemplo, o ensino do catolicismo nas escolas secundárias italianas. E na terceira parte, estipulava um acordo financeiro em que a Itália deveria indenizar a Santa Sé, né, a Igreja Católica, por todos os territórios pertencentes aos Estados Papais, dos quais a Igreja abria a mão. E, por fim, aqui, para nós finalizarmos, nós temos o expansionismo italiano, já próximo ali do que seria a Segunda Guerra Mundial. O expansionismo italiano iniciou-se em 1935, com a invasão da Etiópia, sendo que a Etiópia ela era um país independente, localizado na África, e a Liga das Nações fez pouco caso, não criminalizou a Itália, não penalizou em nada. E a Etiópia ela cai em domínio italiano, e já em 1936, a Itália ela envia tropas para combater na Guerra Civil Espanhola, ao lado dos falangistas, dos nacionalistas liderados por Francisco Franco, aproximando ao mesmo tempo da política de Hitler. E logo depois, já no contexto da Segunda Guerra Mundial, os fascistas eles irão invadir a Albânia também. Ok? Meus amigos e minhas amigas, por aqui eu finalizo essa aula. Aguardo vocês na parte 2, que nós iremos abordar o nazismo alemão. Tudo de bom, até o próximo vídeo e que a força esteja com você.